Ok. Então, muito boa tarde a todos que nos estão a assistir. Sou João Pascoal Faria, sou docente do Departamento de Engenharia Informática da Faculdade de Engenharia e venho apresentar a licenciatura em Engenharia Informática e Computação, nova licenciatura, LEIC, que é uma licenciatura conjunta da Faculdade de Ciências e da Faculdade de Engenharia. Temos o mote, por razões que já se vão perceber, o nosso mote nesta nova licenciatura é a Universidade do Porto ao serviço da transformação digital da sociedade. Eu ia, em primeiro lugar, explicar porquê escolher a engenharia informática, por causa da importância da área e também da empregabilidade. Depois, então, apresentar melhor em que é que consiste esta licenciatura, esta nova licenciatura conjunta, quais os objetivos, as saídas profissionais, olhar um pouco para dentro para o plano de estudo, nomeadamente as áreas que abrange, e também alguma informação sobre os ingressos. Porquê escolher engenharia informática hoje em dia? O que é uma boa opção? Em primeiro lugar, eu acho que todos estamos cientes, todos nos estão a ouvir devem estar cientes que isto é uma área em grande expansão, em que a nossa sociedade depende cada vez mais de tecnologias de informação e comunicação, software e sistemas computadores, em todos os setores de atividade. Desde, digamos, nas empresas, todas as empresas para a gestão das empresas, comércio eletrónico, em que é mais visível normalmente para as pessoas, tem alguns exemplos à direita, portanto, também nos serviços públicos, na administração pública também, e até na interação com os cidadãos, cada vez é mais mediada por tecnologias de informação. Também estas tecnologias e o software, às vezes de uma forma que não está visível para nós, mas está também muito presente em muitos sistemas cada vez mais controlados por software, por exemplo, nos transportes, com, por exemplo, carros cada vez mais inteligentes e autónomos, na aviação, na indústria 4.0, agora fala-se de IoT, portanto, sistemas com sensores distribuídos, em que realmente há muito software que está aí presente e que as pessoas às vezes não têm a noção. Também no entretenimento, mídia, nos jogos, nas redes sociais, mesmo nos filmes, nas animações por computador. Portanto, realmente está cada vez mais presente e cada vez dependemos mais deste tipo de tecnologias. Na verdade, tinha aqui alguns exemplos da dimensão de algo que às vezes está escondido. Aqui dois exemplos, por exemplo, um Tesla Model S tem mais de 100 milhões de linhas de código, isto é um número que tem vindo a crescer, muito mais do que um sistema operativo como Windows, etc. E até por acaso bastante mais que um avião topo de gama, portanto um Boeing 787 que vem à direita. E a verdade é que o software e as tecnologias de informação estão presentes em todo lado. Cada vez temos mais negócios que são negócios de software. Por exemplo, se olharem para Uber, a Uber é um negócio de software, não tem carros, não possui carros. O Revolut, no setor financeiro, basicamente é um negócio de software. Por outro lado, em todas as áreas, cada vez mais funções são realizadas por software. E a inovação cada vez acontece mais pelo software e por computadores e as tecnologias de informação. Portanto, isto é uma área realmente de grande importância. Isto reflete-se na empregabilidade. Eu pus aqui só dois dados, um dos Estados Unidos e outro de Portugal e na Europa. Por exemplo, nos Estados Unidos a CNN foi buscar um ranking, a CNN faz periodicamente, digamos, identifica quais são os melhores empregos, os jobs, faz isso periodicamente, e no último ranking, isto é de acordo com vários critérios, com o crescimento, salários e o nível de satisfação no trabalho, e podem ver que na posição número 1 era o desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis, portanto, desenvolvimento de software, salários mais interessantes que em Portugal, mas também podem ir para lá trabalhar. E destaca aqui um outro, por exemplo, na posição número 4, uma função de Product Analyst que parece não ter a ver, mas que refere a uma coisa que eu sublinhei, que é a área de Data Science. Portanto, aliás, há uma outra licenciatura nova, penso que foi apresentada já, na área de Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Também é um tipo de profissão, portanto, na licenciatura que estou a apresentar também fornece as bases para essa área. E isto é cada vez mais importante porque cada vez mais há mais dados que são recolhidos por todo lado, por sensores, nas redes sociais, etc. E a grande questão é o que fazer com esses dados, para o bem e para o mal. E, portanto, também há muito trabalho em torno disso. Também, portanto, há muitos dados que podia apresentar de empregabilidade em Portugal e na Europa.
aqui destacar uma coisa que às vezes as pessoas não conhecem. Por exemplo, aqui na União Europeia, isto é um estudo que foi feito já tem alguns anos, poucos, saiu em 2018, mas mostra uma área em que Portugal é muito dinâmico, e o que tem aqui neste gráfico é a taxa de crescimento ao ano de profissionais a trabalhar em desenvolvimento de software e funções de análise relacionadas, e dentro de 2011 2016 um crescimento de 28,8% ao ano, destacado em relação aos outros países da União Europeia. Isto tem continuado. Isto mostra que em Portugal há um grande dinamismo nesta área, um grande crescimento nesta área, e por essa razão, digamos, está relacionado com isso as notícias que nós vemos de multinacionais e centros de desenvolvimento, centros de investigação nestas áreas que se instalam em Portugal. E depois fui buscar aqui alguns exemplos do Porto. Desculpem-me as empresas, que só selecionei 2 ou 3, alguns exemplos, por exemplo, em diferentes setores de atividade recentes, por exemplo, na área financeira, na ATIX, com o centro de IT, portanto, Centro Tecnológico de Tecnologias de Informação e Desenvolvimento instalado, que já tem largas centenas de profissionais e tem continuado a recrutar, instalado na zona do Porto. Outro exemplo, uma joint venture entre uma empresa portuguesa, Critical Software, e a BMW, também com sede no Porto, e que também tem estado a crescer, portanto, fazer software para os carros do futuro. E um terceiro exemplo, a Blip, também uma empresa portuguesa que trabalha para o mercado internacional, e fui buscar este exemplo que mesmo na altura de pandemia este é um setor que continua a crescer e a contratar muito. Por exemplo, aqui uma notícia de 2020, julho, a contratar 70 profissionais na área de desenvolvimento de software. Portanto, em suma, porque escolher engenharia informática? Portanto, de facto, a sociedade depende cada vez mais disto e isso reflete-se na empregabilidade. Agora, olhando na área de engenharia informática, olhando para a licenciatura que estou aqui a apresentar, portanto, LEIC, Licenciatura em Engenharia Informática e Computação, é uma licenciatura conjunta da Faculdade de Engenharia e da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, de banda larga, portanto, reunindo especialistas e valências das duas faculdades, e explicar que esta licenciatura, quer dizer, é nova, mas vem dar continuidade a algo que existia antes, portanto, nomeadamente o mestrado integrado em Engenharia Informática e Computação da FEUP, e o mestrado integrado em Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos da Faculdade de Ciências. Portanto, o que acontece é que a partir do próximo ano, os mestrados integrados deixam de existir, portanto, mestrados de 5 anos, e são divididos em licenciatura e mestrado. E a Faculdade de Ciências e a Faculdade de Engenharia, digamos, na reestruturação dos mestrados integrados, acharam que seria mais vantajoso oferecer uma licenciatura de banda larga em Engenharia Informática e Computação, que está previsto, portanto, funcionar para já no campus da FEUP, uma questão de conveniência de evitar a deslocação de estudantes, e que desta forma permite reforçar realmente a oferta, e de uma forma muito significativa, a oferta de formação na área de Engenharia Informática na Universidade do Porto e responder a estas necessidades crescentes da sociedade, portanto, tanto por estudantes à entrada, à procura de formação nesta área, como as empresas depois à procura de profissionais. Portanto, com isto, realmente a nossa aposta foi fortalecer a oferta e responder melhor realmente às necessidades das pessoas, dos estudantes e da sociedade. Relativamente aos objetivos que temos com esta licenciatura, ela está focada em fornecer os fundamentos científicos e técnicos da área. Isto depois aponta para 2 saídas. O nosso foco principal é fornecer as bases que permita depois aos estudantes, portanto aos graduados que façam a licenciatura, prossigam para estudos mais aprofundados e especializados a nível de segundo ciclo, de mestrado, com vista depois a desempenhar funções de liderança e a inovação em contextos complexos. Portanto, ou seja, esta é digamos, a aposta principal é mesmo fornecer estas bases para permitir depois fazer estudos mais avançados e mais especializados em áreas do interesse de cada estudante. No entanto, também tem uma preocupação profissionalizante para permitir, digamos, ao fim da licenciatura, ingressar no mercado de trabalho para desempenhar funções ao nível de desenvolvimento de aplicações e também gestão da operação de sistemas baseados em tecnologias de informação e comunicação. Gestão de dados, gestão de sistemas, etc. Desenvolvimento de aplicações web e para dispositivos móveis e também a gestão destas operações. Sem limitar, mas são os casos mais significativos. Para este efeito,
há aqui, digamos, a nível depois olhando um pouco para dentro, para ser capaz, digamos, de fornecer estas bases com estes objetivos, o curso em si, depois, de facto, tem aqui 3 vertentes de formação, nas ciências básicas de engenharia, portanto, estamos aqui a ideia de formar engenheiros, que consigam até dialogar com outras áreas de engenharia, portanto, há aqui uma aposta, também alguma aposta nos fundamentos, portanto, matemáticas e físicas. A física hoje em dia, mesmo na área de informática, é relevante, porque cada vez mais a informática, digamos, está presente com os sistemas ciberfísicos. Está mais, portanto, não existe, tal como nos exemplos que eu dei de controle de carros, etc., há muitas aplicações que estão muito mais próximas do mundo físico, não é só gerir informação. Depois, claro, o foco é uma formação muito abrangente, banda larga, nas grandes áreas científicas e técnicas de engenharia informática e computação, desde a programação, os próprios sistemas computacionais, sistemas operativos, as redes de computadores, mas também a engenharia de software, em termos de metodologias de desenvolvimento de aplicações, inteligência artificial, computação gráfica, interação, cibersegurança, que hoje em dia é uma formação já, digamos, obrigatória a nível do primeiro ciclo, portanto cobrimos essas áreas, e também formação depois mais livre, digamos, com opções a nível de competências mais transversais, por exemplo, a nível de comunicação, capacidade de comunicação, ética profissional e outras áreas. Há um plano de estudos mais detalhado, aqui penso que não interessa, até para dar tempo a algumas questões que possam ter, mas que mostra esta grande divisão, portanto, nos fundamentos nas matemáticas e físicas, que são fundamentais, inclusive, embora as pessoas às vezes pensem que não é assim, mas isto é muito importante, os fundamentos de matemática e física, inclusive para a engenharia informática e computação. Em baixo, competências transversais, pequenos módulos ao longo dos 3 anos, e depois um elenco de unidades curriculares que cobre um conjunto de áreas que estão listadas à direita e que eu também já referi. Portanto, é uma formação muito abrangente, banda larga, e que permite depois, fornece as bases, quer para, digamos, como eu disse, realizar atividades profissionais, até porque há aqui uma preocupação profissionalizante também. Temos uma série de laboratórios onde as pessoas desenvolvem projetos, e depois um projeto final, um projeto integrador, e, portanto, que fornecem competências profissionalizantes. A nível de saídas profissionais, como eu disse, o nosso foco é fornecer uma formação de base que permita depois aprofundar conhecimentos a nível de um segundo ciclo, esse é o foco principal, e está ali na terceira linha. A nível profissionalizante, as saídas típicas é a integração em equipas de desenvolvimento de aplicações, como eu referi já, para web, dispositivos móveis, etc., em muitos domínios de aplicação, bem como equipas de gestão de operações, portanto, ao nível de administração de sistemas, de redes, de dados e também cibersegurança. Serão essas as saídas principais. Só para dar-vos aqui alguns exemplos de antigos alunos de Engenharia Informática da Universidade do Porto. Portanto, ou seja, esta licenciatura é nova, mas tira partido de toda a experiência acumulada no passado, ao longo já de mais de 20 anos. E pus aqui alguns exemplos só para dar a ideia. Portanto, estes exemplos são ao fim de uma formação normalmente de 5 anos para conseguir, de facto, aceder a posições de maior relevo, e aqui dei exemplos a nível internacional, que eu quero dar a ideia que na Universidade do Porto podem, digamos, a formação que adquirem está ao nível do melhor a nível internacional e permite perfeitamente aspirar não só, obviamente, ter trabalhado em Portugal, mas também em grandes empresas de tecnologias no mundo inteiro. E há muitos exemplos desse sentido. Finalmente, dar aqui uma nota dos ingressos. Portanto, para esta licenciatura, as provas de ingresso necessárias são Matemática EA e Física e Química, ou Matemática EA e Português. A nível de números clausos ainda não está fechado, mas os números clausos que devemos ter é a junção dos que tínhamos anteriormente nos 2 mestrados integrados, portanto dá um total de 230, que é um número bastante significativo e que acho que permite, de facto, responder muito mais expectativas dos estudantes. A nível de nota mínima de entrada, portanto, com as mudanças e, digamos, no contexto atual, é difícil prever, mas será algo em torno de 17, essa é a nossa previsão. E foi pronto, com isto terminava a minha apresentação curta e estaria disponível então para questões que possam surgir, quer aqui na sessão ou também depois através de contactos de e-mail ou outros. Eu vou parar a partilha. Obrigado, professor. Entretanto, algumas das questões que nos chegaram, o professor acabou por responder mesmo agora, que era sobre
a nota de entrada e as provas de ingresso neste novo curso. Acho que conseguimos esclarecer a Maria Carneiro, que foi quem colocou estas duas questões. Okay. Uma das questões que também fica no ar agora com esta nova oferta formativa é se os dois mestrados deixarão de existir, os dois mestrados que foram referidos, e passará só a existir esta nova licenciatura. Certo. Deixa relativamente a voltar só à questão da nota de ingresso. Assim, por exemplo, o ano passado foi atípico. É difícil fazer previsões, portanto, e o ano passado foi atípico, este ano também vai ser. Nós estamos a reforçar o número de relógios para realmente conseguir acolher, portanto, satisfazer as expectativas de mais estudantes. Portanto, a minha recomendação é que realmente quem tem o fundamental é ter gosto pela área, e, portanto, mas há muita incerteza do qual poderá ser a nota mínima. Portanto, a minha recomendação é quem de facto gosta da área se candidata. Acho que é isso que deve fazer. Relativamente, sim, o que vai acontecer, portanto, por força do decreto-lei, que foi publicado, portanto, os mestrados integrados deixam de existir, portanto, são digamos, em licenciatura e mestrado. A nível de licenciatura, a opção foi realmente ter esta licenciatura conjunta das duas faculdades, e depois a nível de mestrado há um leque de escolha, portanto, há bastantes escolhas. Agora, eles deixam de existir. Eu não sei se a questão tem a ver com atuais estudantes. Portanto, o que está previsto é que os atuais estudantes que estão nesses mestrados integrados transitam para as novas licenciaturas e mestrados, mantendo os direitos que, ou seja, quando ingressaram no mestrado integrado, tinham a expectativa de fazer um curso de 5 anos, quer dizer que podem transitar do primeiro ciclo para o segundo ciclo sem terem que se candidatar, portanto mantêm esse direito, e também, digamos, podiam começar a frequentar unidades curriculares de mestrado sem ter concluído completamente o primeiro ciclo. Portanto, a ideia é que eles transitam. Se essa questão teria a ver com essa questão. Sim, acho que ficou esclarecido tanto para os atuais estudantes como para os futuros estudantes. Outra das questões que também surgiu, entretanto, foi se um aluno que neste momento está a ingressar e tem ou tem um conhecimento básico na área da programação, poderá se candidatar, ou se isso vai ser um grande entrave à adaptação ao curso. Não, de todo. Portanto, hoje em dia, eu diria mesmo, não, portanto, porque de facto o curso, da forma que está desenhado, e começa até a comunidade curricular na área de fundamentos de programação, portanto, ele está desenhado, portanto, não exige quaisquer conhecimentos prévios de programação. E, portanto, começa mesmo com fundamentos de programação, por acaso, numa linguagem Python, que é uma linguagem acessível, mesmo usada não só na engenharia informática, mas pessoas de outras áreas. E, portanto, é uma linguagem muito acessível, precisamente para facilitar a entrada. E, portanto, não é necessário, neste momento. É claro que se no futuro, no ensino secundário, houver unidades curriculares obrigatórias de programação, aí podia ser de forma diferente, mas na atualidade, e na verdade a maioria dos estudantes que têm entrado em engenharia informática e computação não têm conhecimentos, não frequentaram anteriormente, por exemplo, aplicações informáticas. Portanto, até porque às vezes há também um problema, que é as pessoas têm background de programação, mas em vez de trazerem bons hábitos, trazem maus hábitos, e às vezes ainda é pior. Mas isso foi só que à parte. Agora, o que eu acho que pode, digamos, a vantagem de ter frequentado antes, por exemplo, aplicações informáticas ou ter conhecimentos de programação, pode ser útil, principalmente para saber se têm gosto pela área. Porque este curso é muito focado realmente na parte da componente de software, não tanto hardware, mas muito software, e, portanto, desenvolvimento de programação, desenvolvimento de software. E, portanto, se houve um contacto anterior em que a pessoa viu que realmente gostava da área, ou, digamos, tem jeito para a área, pronto, isso é útil. Portanto, a vantagem principal que eu vejo em ter tido antes contacto com programação é saber se efetivamente gostam da área. Isso acho que é útil nessa perspectiva, não como formação necessária para depois ingressar. Outras duas pequenas questões que também surgiram é a típica pergunta de qual a diferença entre engenharia informática e ciência de computadores, e dado que agora passa a ser uma licenciatura, quais são os possíveis mestrados que os alunos podem ingressar no final desta licenciatura? Ok. Pronto, essa primeira pergunta é assim, a diferença
não é muito fácil, portanto, eu também não sei se serei a pessoa, digamos, mais bem posicionada porque também não tenho um conhecimento tão profundo da licenciatura em Ciência de Computadores. É assim, eu em primeiro lugar o que posso dizer é que assim, no mercado há lugar para toda a gente, ou seja, não há dúvida em termos de empregabilidade, seja qual for, digamos, e mesmo segundos ciclos a que podem aceder. Eu penso que o leque de segundos ciclos que podem aceder fazendo a licenciatura em Ciência de Computadores ou Engenharia Informática e Computação diria que é o mesmo leque, não é? Agora, depois há aqui um outro aspecto também que é o seguinte, em alguns países o que nós chamamos de Engenharia Informática, em alguns países chama-se Ciência de Computadores, só para baralhar um bocadinho a coisa. Mas a diferença, eu penso que é na Ciência de Computadores tem um foco maior nos fundamentos teóricos e da computação, portanto, da lógica, da matemática, etc. Tem alguma ênfase maior, mas a diferença não é muito grande. Eu diria que há uma ênfase maior. Na engenharia informática, portanto, numa visão de engenharia, às vezes há uma preocupação em alguns aspectos, digamos, que são relevantes, por exemplo, a preocupação, por exemplo, na área de engenharia de software, digamos, não bastam os conhecimentos de programação, portanto, a nível todo o processo de perceber as necessidades dos clientes, conceber soluções, etc. Há uma preocupação com todo o processo e competências de engenharia. Mas mesmo olhando para os planos de estudos, eu diria que as diferenças não são muito grandes. Não são muito grandes. Mas pronto, mas eu diria, um é talvez mais aplicado e outro mais focado nos fundamentos teóricos e científicos. Portanto, será uma diferença, mas pronto, posso dizer. A segunda questão, segundos ciclos. De facto, portanto, com esta separação, por um lado, tem uma vantagem de licenciaturas e mestrados, que há realmente aqui um leque muito largo. Posso enumerar alguns. Por exemplo, portanto, a funcionar na Faculdade de Ciências e na Faculdade de Engenharia. O que está acontecendo nesta área é que há uma cooperação muito grande entre as duas faculdades, e eu vou enumerar vários segundos ciclos, mas que têm participação, não só num sítio ou no outro, mas têm participação muitas vezes docentes dos dois lados. Começando pela Faculdade de Ciências, portanto, eu penso que a Faculdade de Ciências mantém, eu aqui, se eu me enganar, peço desculpa, mas, por exemplo, uma área muito importante hoje em dia da cibersegurança, portanto, há um mestrado de Segurança Informática que está a funcionar na Faculdade de Ciências, portanto, é uma das possibilidades, quem tiver gosto por essa área. Há um mestrado na área de Ciência de Dados que está a funcionar na Faculdade de Ciências. Há também, penso que o mestrado de redes, vai-se manter um mestrado na área de redes de sistemas informáticos. Na Faculdade de Engenharia há um mestrado de banda larga de Engenharia Informática e Computação. Portanto, quem quiser continuar a ter, mesmo no segundo ciclo, uma formação de banda larga, essa será uma opção. Quem quiser fazer uma formação mais especializada, por exemplo, mestrado na área mais dos mídia, quem gostar mais dos mídias digitais, há um mestrado em multimédia na Faculdade de Engenharia. E também há um mestrado muito especializado em Engenharia de Software, portanto, também na Faculdade de Engenharia. Portanto, eu diria, pois aqui a opção é um bocado continuar no segundo ciclo, um mestrado ainda bastante de banda larga, ou depois, de acordo com os interesses de cada um, seguir mestrados mais especializados. Portanto, mas o que quero dizer é que há aqui uma oferta muito variada para responder a diferentes interesses. Portanto. Muito obrigado, professor. Ficamos por aqui nas questões. Fica também o convite feito para os possíveis interessados visitarem o stand da Engenharia Informática e Computação e poderem tirar as suas dúvidas via chat com os representantes do curso que lá estão presentes. Uma vez mais, obrigado, e também fica aqui a ressalva de que podem ver, em relação à diferença com Ciência de Computadores e Engenharia Informática, podem sempre ver a sessão da manhã dedicada à Ciência de Computadores, que estará disponível em replay no nosso programa. Mais uma vez, obrigado, professor. Eu que agradeço e também a todos os participantes. Obrigado.